Bem, não sei nem por onde começar. É um assunto delicado, difícil de lidar, difícil de tratar. Você não vai ver isso nas igrejas, porque é um assunto muito delicado, que é a questão da homoafetividade. Usam um termo discriminatório que é homofobia, para identificar as pessoas que são contrárias a essa prática. Sinceramente, eu não concordo com esse termo, porque o que a gente sente de verdade não é fobia, não é medo. A gente não sente medo. O que a gente sente é tristeza. E a palavra inglesa para tristeza que se aplicaria seria sadness, e não fobia. Então, o correto seria homosadness, não homofobia. Não é? Eu, eu não vou dizer que eu entendo, porque eu não entendo. Nunca pratiquei, nunca participei, nunca tive vontade, nunca tive curiosidade. E tá aí um remédio que eu não posso aplicar porque realmente eu não sei o que se passa com uma pessoa numa situação dessa. O que eu posso especular de uma situação dessa é que a pessoa está tão ferida, sabe? Sente um vazio tão grande, uma necessidade de ser acolhido, sabe? Tão grande, um vazio tão grande. Pode ser uma ferida causada por um pai ou por uma mãe, pode ser falta de afeto, eu não sei. Eu não sei o que se passa pela cabeça de uma pessoa. Tá? Se você for olhar pela Bíblia, a prática na Bíblia é condenável. Infelizmente é condenável. Então, isso e a pessoa que está presa numa situação dessa, está ferida, está doente com a situação dessa, né? Doente assim, doente emocional, tá? Não é que existe uma cura, não. É uma ferida emocional, é mais emocional, um problema mais, uma característica mais emocional, uma carência emocional tão grande que a pessoa busca conforto, sabe? E aceita o conforto de qualquer lugar, independente de gênero. O gênero, nesse momento desse, é o que menos importa, porque o que a pessoa realmente quer, o que a pessoa realmente busca, o que a pessoa anseia de verdade, é um conforto, sabe? É saber que tem alguém ali que vai entender a situação, que entende a pessoa, que sabe o que a pessoa está passando, que vai dar para aquela pessoa aquele carinho, aquele afeto, aquela atenção, que muitas das vezes a pessoa não consegue de um parente próximo, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um parente próximo, porque às vezes se sente assim rejeitado pela sociedade, né? É, é muito complicado, tá? É muito difícil e tratar disso dentro de uma igreja você não vai ver ninguém que tenha estrutura suficiente para lidar com uma situação dessa, para lidar com uma pessoa que esteja numa situação dessa. Tá? Eu não sei se é um pensamento que vem assim da pessoa, alguma coisa. Não sei dizer se é emocional, se é psíquico, se é espiritual. Eu sei que é para a pessoa sentir atração, sentir desejo por alguém do mesmo gênero. Olha, não é natural. Tá? Sinto muito. Tá? Eu amo vocês em Jesus, mas eu, eu não posso concordar com isso. Não posso entender. Tá? E, sinceramente,
Não posso apoiar, não posso concordar com uma coisa dessa. Tá bom? Então, se alguém que se inscreveu está passando por uma situação dessa, está vivendo uma situação dessa, né? Olha, eu só posso dizer que sinto muito. Sinto muito mesmo. E não há nada que eu possa fazer, ou que qualquer pessoa possa fazer. A única pessoa que pode fazer alguma coisa por você, se você quiser, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Sim. Somente o Espírito Santo de Deus pode transformar uma pessoa, pode consolar. Ele é o consolador, é a função dele consolar. Né? Só o Espírito Santo pode convencer alguém de alguma coisa, pode consolar e pode levar a pessoa a Cristo. Pode tirar todo o seu medo, toda a sua angústia, toda a sua dor. Pode preencher esse vazio. Entendeu? Então, olha, fique em paz. A Igreja de Jesus ama vocês. Tá? A gente não é contra a pessoa. O que a Bíblia condena é a prática. Entendeu? É o ato, é a prática. É isso que a Bíblia condena. Não a pessoa. Né? A porta da graça está aberta para todos. E eu sei que vai ser difícil. Você não vai encontrar muito fácil uma igreja que te acolha, porque o preconceito vai estar na porta e ele vai te impedir de entrar. Olha, só pela graça mesmo, só pela graça, só pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu sonhava que no lugar do órgão genital masculino ia aparecer do nada que um órgão genital feminino, que eu era uma mulher, que eu nasci no corpo errado. Isso foi mexendo muito comigo. Aí quando eu cheguei aos 13, 14 anos, eu vi que eu era igual aos meninos, mas eu tinha um jeito muito afeminado. Eu era muito afeminado, muito afeminado. Até hoje eu sou muito atacado por isso. Ah, você ainda tem um jeitinho. Não é 10% do que eu era quando eu era menino. Então, aos 14, 15 anos, eu apanhava na escola. Eu sofria muito. Todos os dias eu levava um tapa na cara, um cascudo. Sabe o que é cascudo? Pelo seu jeito? Sim. Todo dia eu apanhava na rua. Isso é um ponto também, né? Porque a igreja, a gente tem uma luta de não permitir que as pessoas fiquem chamando tudo de ódio contra, né? É. E a gente, tudo eles Não, querem isso taxar como isso. Isso é inadmissível. Só que... E a gente entrou na casa de um homem para poder roubar, furtar as coisas dele. Só que eu passava muita fome, viu? Eu fui uma criança que passei muita fome. Passei frio, fome, dormia nas ruas. Eu não tinha vida, não. Andava descalço, né? Tomava banho uma vez por semana, uma vez por mês. Vivia sujo. Um menino muito judiado, sofrido demais. Outra vez a mulher gritou na frente do shopping: Deus vai te libertar. Eu falei: vá você e Deus pro inferno. Jesus vai te libertar. Vá você e Jesus pro inferno. Eu era uma criança violenta. Eu era desbocado, violento, agressivo. Eu tinha um espírito ruim, uma coisa ruim, um caráter ruim. Mas pelos cantos eu chorava muito. Chorava, ficava deprimido, sempre sentia solidão, tristeza. Eu ouvia a voz de Deus. Eu ouvia quando eu era criança. Eu ouvia, sempre eu ouvia uma voz dizendo para mim: você é diferente, você é especial, tem algo de bom na sua vida. E eu também tinha muitos pesadelos. Tinha muito pesadelo, acordava praticamente toda noite com alguém me enforcando na cama. Então quando eu abri os olhos não tinha ninguém dentro do quarto. Certa vez eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade e no meu quarto tinha um jogo de sofá antigo e esse sofá estava dentro do meu quarto, eu morando com a minha mãe ainda.
por volta de 86, 87. Eu tinha 10 aninhos, provavelmente. Eu vi uma boneca dentro do meu quarto. Uma boneca muito grande, gigante, grandona, sentada no sofá, rindo para mim, dando gaitadas na minha cara, falando coisas horríveis para mim. Eu saí correndo para a cama da minha mãe no outro quarto. Quando eu voltei pro meu quarto, ela tinha sumido. Falei, mãe, eu vi uma boneca dentro do quarto, eu vi uma boneca, eu vi um monstro apareceu para mim. A minha mãe disse, porque você é desbocado, você xinga muito, briga muito, você é muito ruim. Você, meu filho, é cheio do diabo. Minha mãe era muito ignorante. Ela melhorou bastante. Um dia eu odiava Deus. Eles me deram um Novo Testamento. E ali eu ficava lendo a Bíblia, os Salmos. Tentava ler Gênesis, Apocalipse. Curioso, não entendia nada. E eu ouvi a voz de Deus dizendo, você é diferente. Eu tenho um plano para a sua vida. Mas eu não queria saber de Deus, não. Outra vez a mulher gritou na frente do shopping, Deus vai te libertar. Eu falei, vá você e Deus para o inferno. Jesus vai te libertar. Vá você e Jesus para o inferno. E ela disse, eu não vou porque eu não quero e Jesus já foi. Pegou a chave da tua vitória porque nem você vai. Ele vai te libertar. E aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei desnorteado, desci para um bar, fui cheirar cocaína. Ia para casa com 5, 10 dolinhas de cocaína, cheirar pó e pedir a Deus para morrer. Ou o diabo para me levar. Outubro de 2007, 2006, eu tive uma visão. Eu tive uma visão de uma luz azul forte na minha frente. E quando eu cheguei perto da luz, não era luz, não tinha nada na minha frente. Paranoia, lombra, droga, mas eu vi um abismo. E aí eu ouvia vozes, pula e tira a sua própria vida. Pula daí e tira a sua própria vida. Mas eu ouvi uma voz dizendo para mim, eu não te fiz mulher, eu te fiz homem. Eu estava podre, irmão, leproso. Eu estava podre, fedendo, sem dormir, sem comer. Eu levantei minha mão para o céu assim, ó. Falei, o Senhor existe? Se o Senhor existe, me tira dessa vida que eu vou te servir para sempre. Na mesma hora apareceu uma moça, uma garota de programa, e me deu uma pedra. Falou, vai fumar isso aqui e vai atrás de mais, senão eu te quebro todinha ou eu vou mandar dar fim na sua vida. E eu ri da cara dela. Coloquei no cachimbo, ela acendeu porque eu não conseguia nem levantar o braço. Ela acendeu o isqueiro e a droga não fez efeito nenhum. Naquele momento eu vi Deus. A droga não fez efeito. O traficante gritou comigo, falou assim, você vai colocar o seu cabelo, vai ganhar o dinheiro que você está me devendo de bebida, que eu não devia droga. Você vai ganhar dinheiro e vai me pagar as bebidas. Era R$200 que eu estava devendo de bebida, saí sem pagar. Ou você vai ou eu vou te matar hoje. Hoje você morre aqui. E eu falei, pode matar, pode fazer o que você quiser. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. O que você fazer comigo não vai fazer diferença. E ele riu da minha cara e continuou usando as porcarias deles lá, que ele estava cheirando cocaína. E eu saí. Eu vi um carro branco, era branco o carro. E eu caminhei aquele carro, era um táxi. E eu abri a porta do táxi e entrei. E o cara olhou para mim, falou, você era aquela que estava... Cara, mas você se destruiu desse jeito. Falei, me leva até o centro da cidade. Chega lá e eu te pago. Você não é pastor? Você é pastor? Eu perguntei porque eu vi escrito no porta-luva, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele falou, eu sou pastor. Ele desligou aquele taxímetro e eu tirei a blusinha velha de mulher e o sapato que eu tava, que era um sapatinho de mulher, joguei pela janela do carro. Só vou ficar de calça. Me leve embora agora, por favor. Eu quero dar um fim na minha vida e quero nascer de novo. E ele se emocionou dentro do táxi. Ele falou assim, eu sou pastor, eu levo você onde você quiser. E me levaram para uma casa de recuperação. E eu consegui sair daquele lugar. E entreguei minha vida para Jesus. Eu não sou o que eu quero, não sou o que eu sinto, não sou o que eu faço. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. E daqui para frente eu vou fazer a vontade de Deus.